Deus, grandioso Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela bênção da eterna salvação em Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, por cada igreja que já chegou, e se ainda porventura há alguma para chegar, que o Senhor permita que nossos irmãos cheguem em paz também, e que tenhamos um dia especial, um dia maravilhoso, onde somente o nome do Senhor seja glorificado. Que a Tua palavra, que é a verdade, venha encher os nossos corações, que nós sejamos humildes a ouvi-la e que venhamos decidir em cada momento aplicar na nossa vida o que nós ouviremos da parte do Senhor. Oramos com o nosso coração cheio de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e nesse instante a palavra está com o nosso presidente da comunhão, pastor Fábio Reis, que dará as boas-vindas a todos. Obrigado, pastor Luiz. Bom dia a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradecimento também à igreja anfitriã que está nos recebendo. Que esse dia, irmãos, venha a ser um dia de alegria, um dia de edificação, de comunhão, né? Que todos possam estar aí conversando, se encontrando e, acima de tudo, um dia de ouvir a palavra de Deus, né? Que Deus possa estar usando poderosamente o seu servo, o pastor Anderson, que veio, né, trazer a mensagem, os estudos. Deus possa estar usando poderosamente. E nesses dias, irmãos, ou nesse dia, vamos estar tendo esse encontro e espero que nos outros encontros, irmãos, possamos estar unidos assim, né, para a honra e glória do Senhor. Agradeço a Deus, né, por cada um de vocês, agradeço por aqueles que compareceram, né, meu povo. Deus abençoe, muito feliz que veio um bom número expressivo, das outras igrejas também, né? Então, eu sou grato. Eu quero deixar só um texto aqui da Palavra de Deus, antes da gente dar início na programação. Nós sempre lemos esse texto, Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Então, todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vamos repetir esse versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais uma vez. E todos os que criam estavam juntos. Agora vamos ficar de pé e falar mais forte, todo mundo lá, mais uma vez. 1, 2, 3 e já. Amém. Louvado seja Deus, que possamos estar juntos, né? Temos algo em comum e é Cristo, né? Deus possa estar abençoando cada um e bem-vindo, e vamos começar a nossa programação. Pastor Luiz. Ainda em pé, abra sua Bíblia, por favor, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Lembrando que o tema das 3 palestras desta manhã é ansiedade, tá bom? Então, só para relembrar, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Quem achou, diga achei. Parabéns, vamos lá. No já. Já não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, podem se assentar. E nós louvaremos ao Senhor com muita alegria em nossos corações, com o hino 314 do nosso cantor cristão. 314. Hoje é o dia de finados, mas nós estamos vivos, então cantemos com alegria. A Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor.
Então vamos cantar 314. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando. As irmãs, segunda estrofe, as mulheres. Todos descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando. Homens, não recearei, nada temerei. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, descansando. Só as vozes para encerrar. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus. Amém. Convidamos os queridos e amados irmãos do Templo Batista Bíblico Salém, Camaçari, para louvarem ao Senhor nesse momento. Logo depois desse especial, vou convidar o nosso querido pastor Milton para orar ao nosso Deus.
Amém, que o nosso Deus continue sendo louvado e continue abençoando os irmãos do Templo Batista Bíblico Salém Camaçari. Que bênção poder ver nossos irmãos juntos com seu pastor, louvando e agradecendo o nome do Senhor, o Senhor que sustenta a todos os seus, a sua igreja. Nós vamos já orar com o nosso querido pastor Milton, mas deixe-me apresentar os irmãos que estão acompanhando online. Nossa irmã Luzia Batista, da Igreja Maranata, irmã Rebeca Reis, aqui de Salém, pastor Deusvânio, direto de Cocos, são todos bem-vindos, viu, irmãos? Irmã Sádila, aqui de Salém, irmã Edivaldo Gomes, irmã Neia, aqui de Salém, irmã Jesuíta, lá de Simões, irmã Mayra Reis, irmã Rosimari Sabarreto, lá de Simões, Sião, irmã Sheila, irmão Maurício Ferreira, Maurílio Ferreira, queria que seja o pastor Maurílio, né? Pastor Lorinaldo, lá de Junqueiro, bem-vindo, pastor Maurílio, Jurucê, São Paulo, nossos queridos pastores. Nossa irmã Marluce, também bem-vinda, e irmã Geisiele Novaes, também Maria Cristina, da Igreja Batista de Brotas, bem-vinda, irmã Maria Cristina, e há outros irmãos aqui, mas não aparecem os nomes, então a gente deixa para o próximo momento. Nesse instante, convido o pastor Milton a estar orando ao nosso Deus e já vamos convidar o nosso pregador deste dia, nosso querido pastor. Pode orar, pastor, por favor. Amém. 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 Obrigado, pastor Milton. Convidamos pastor Anderson, que é o nosso pregador desse dia, pastor Anderson Dantas. Ele é lá de uma cidade chamada Formiga, Minas Gerais. E vou deixar que o senhor se apresente, tá certo, pastor? Bem-vindo e desejamos que Deus use o senhor para a glória dele. Bom dia. Bom dia. É uma alegria, um prazer estar aqui com os amados irmãos. Minha primeira vez aqui na Grande Salvador, né?
e sou o pastor Anderson Dantas, sou de Formiga, Minas Gerais, casado e abençoado há 17 anos com a 8ª maravilha do mundo, minha esposa, né, Mariane Dantas, que está lá acompanhando online também a transmissão, sempre apoiando, orando. E Deus nos abençoou com 5 filhos. O Alexandre está com 14 anos, as gêmeas, né, de uma vez só vieram 2, as minhas figurinhas repetidas, Maressa e Alissa, né, são as nossas gêmeas. Depois o Roberto e a nossa caçulinha, que está com 1 ano e vai fazer 4 meses, 1 ano e 4 meses, que é a Ayla, né? Então Deus tem abençoado a nossa família. Então na sua lista de oração, inclua o nosso nome lá, a minha família. Ore por nós, porque nós sempre precisamos, né? Então quero agradecer ao pastor Luiz Sacramento pelo convite e o privilégio de estar aqui com os irmãos, e também o pastor Humberto pela acolhida, né? Estou muito bem hospedado e quero poder ser um instrumento nas mãos de Deus, de modo que Ele seja glorificado e a sua palavra exaltada e a sua igreja edificada. Quero falar com os irmãos então nessas 3 primeiras mensagens sobre ansiedade. Será que nós temos alguém aqui que tem problema com isso? Todos nós passamos por essa situação e certamente a palavra de Deus tem a resposta bíblica para sabermos como lidar com as situações em nossa vida e como reagirmos a essas situações de forma que não fiquemos ansiosos. Eu convido você a colocar-se em pé e abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, e versículo 3. Antes de adentrarmos precisamente no assunto dentro da palavra de Deus sobre ansiedade, nós temos que estabelecer o que é a nossa fonte, qual é a nossa crença, em que nós cremos, o que nós baseamos. E é a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus nos garante que ela nos dá tudo o que nós precisamos para glorificarmos a Deus, vivermos em paz com Deus. A palavra de Deus nos fornece todas as instruções e informações precisas para que nós vivamos uma vida de paz, alegria e comunhão com o nosso Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Oremos. Senhor Jesus, em Tua presença nós estamos, queremos que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que a Tua palavra possa cair em solo fértil, os nossos corações venham ser esse solo fértil, de maneira que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. A palavra de Deus afirma que ela é suficiente em tudo aquilo em que nós necessitamos para viver a vida, uma vida agradável a Deus, uma vida de relacionamento com Deus. E a palavra de Deus, ela não é apenas suficiente, ela é superior. E por que eu digo superior? Porque hoje nós temos muito acesso a informações, muito acesso. São livros, são especialistas em X ou Y, são pessoas com formação e principalmente a internet. O famoso Dr. Google. Você sente uma dor, você sente algum incômodo, algum sintoma e logo já recorre ao Dr. Google. E você tem ali acesso a informações e por vezes pessoas ficam apavoradas
porque leu que pode ser uma doença mais grave, pode ser isso ou aquilo, e às vezes a pessoa nem tem nada, é só uma gripe, uma coisa passageira, transitória, mas essas informações que nós recebemos acabam abalando os nossos corações, nos tornamos ansiosos. Então nós temos muitas fontes. E qual dela é a fonte segura? Como cristãos, como igrejas, e aqui nós temos várias igrejas representadas, e creio que em todas elas nós temos em nossos estatutos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então, que isso seja verdadeiro na nossa vida, no dia a dia, que a palavra de Deus seja a regra de fé e prática, que nós venhamos estabelecer essa convicção em nossos corações de uma vez por todas, porque nós temos informações e fontes diversas, e somos influenciados por essas informações e essas fontes. Porém, a única fonte plenamente confiável, totalmente confiável, é a palavra de Deus. A palavra de Deus inerrante, confiável, preservada por Deus para nós, como o manual da vida. Amém ou não? As Sagradas Escrituras são imutáveis, atemporal, independentemente de cultura. A nossa fé na palavra de Deus não pode ser abalada pelo secularismo. A nossa fé na palavra de Deus não pode ser abalada pelo pós-modernismo, pela ciência, por estudos recentes que vão em confrontação com a palavra de Deus. Mas, pastor, o doutor A, o doutor B diz assim, especialista tal livro escrito por fulano. Fique com a palavra de Deus. Ela é imutável. A palavra de Deus, ela é suficiente e superior sempre. Não importa a cultura, não importa o tempo que nós vivemos. Em quaisquer circunstâncias, cultura ou tempo, a palavra de Deus deve estar firmada em nossos corações como uma fonte inerrante, inabalável, porque é a palavra de Deus. Dizer que as Escrituras são suficientes significa que a Bíblia é tudo o que precisamos para nos aperfeiçoar para uma vida de santidade e labor a Deus. Ela fornece uma apresentação evidente da intenção de Deus em restaurar o relacionamento quebrado entre Ele e a humanidade através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e como ter a certeza de sua salvação. Amados, nenhum outro livro é necessário para que essa boa nova seja entendida. Assim como nenhum outro livro é necessário para nos aperfeiçoar a um viver de santidade e serviço a Deus. Por exemplo, a Bíblia nos afirma que Deus nos deu, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Então você poderia perguntar, mas pastor, a Bíblia me diz então em qual mecânico eu devo levar o meu carro? Não, a Bíblia não tem essa indicação. Porém, a Bíblia diz como reagir quando o seu carro estraga pela 10ª vez. Ela te ensina como você deve reagir. O seu carro estraga pela 10ª vez. A Bíblia ensina como você deve tratar o seu mecânico, que não conserta o carro, mas já cobrou 10 vezes pelo serviço. Ela dá essa informação para nós, a instrução de como reagirmos a essas situações. Então, tem certas coisas que a Bíblia não diz, como qual mecânico, mas diz como nós reagirmos às situações. Nós não controlamos as pessoas e circunstâncias, mas podemos e devemos controlar de modo bíblico as nossas reações.
Não podemos. Muitas das nossas frustrações e ansiedades são porque nós queremos controlar as pessoas não estão agindo conforme nós queríamos, as circunstâncias não são favoráveis e nós ficamos aflitos, afligidos, roemos unhas, damos problemas estomacais porque estamos ansiosos, nervosos. Não controlamos as pessoas e circunstâncias, mas podemos e devemos controlar as nossas reações a essas pessoas e circunstâncias. Então, com esta deixa, eu quero deixar claro que em meio a tantas ideologias, filosofias meramente humanas, terapeutas profissionais, psicologia, nós devemos nos ater, crer e obedecer a palavra de Deus. Porque todos esses que eu citei têm também as suas informações concernentes à ansiedade e não estão conforme a palavra de Deus. Então fique com a palavra de Deus. As teorias são repletas de pressuposições sobre quem somos, por que fazemos o que fazemos e para onde nós estamos indo. E como pecadores naturais que nós somos, nós pensamos errados, nós falamos errado, nós sentimos errado, desejamos errado e, portanto, agimos errados. Nós precisamos de uma redenção completa. Nós precisamos de Deus, de Jesus Cristo como nosso Salvador, a palavra de Deus e o Espírito Santo nos guiando. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13. Tenha convicção que toda vez que a Bíblia está aberta, é Deus falando. 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então tenha essa convicção, tenha essa certeza de que a sua Bíblia aberta é Deus falando. E em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13, Deus afirma o seu caráter. Ele é fiel e verdadeiro. 1 Coríntios 10, 13, assim nos diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ou seja, não há situação na sua vida que você não possa suportar. E Deus afirma, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Quando nós dizemos, não aguento mais, nós estamos mentindo. Nós estamos fracassando nos propósitos pelos quais Deus permitiu tais situações em nossa vida. Porque Deus disse, eu sou fiel e verdadeiro. Eu não deixo você passar por situação alguma que você não possa suportar. Todas as situações que nós vivemos, nós somos capazes. Toda. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando ou por o que eu passei. E de fato, eu não sei, mas Deus sabe. E segundo a palavra de Deus, não é insuportável. Você pode, e inclusive Ele já providenciou o escape, para que possais suportar. Quando nós pegamos um sachê de chá e colocamos numa xícara, enchemos essa xícara de água quente, a água ativa o sachê, o chá no sachê, liberando o seu sabor para a água à sua volta. Pergunto, a água quente criou sabor? Sim ou não? Está na dúvida? Fazer um chazinho, você já fez, não já?
Você pegou água quente, pegou o sachê, colocou lá dentro. A água quente criou o sabor? Sim ou não? E aí está dividido. Sim, não, sim, não, sim, não. A igreja está dividida. A água quente criou o sabor? Sim ou não? Não. Ela não criou o sabor. Ela meramente o revelou. Ela forçou a saída do que já estava dentro do sachê. Portanto, a água não criou o sabor, ela só liberou o sabor que já estava dentro do sachê. E isso ilustra o nosso coração humano. As pressões à nossa volta, que nos causam ansiedade por vezes, as circunstâncias desfavoráveis, as tentações, simplesmente forçam a saída daquilo que já está dentro do nosso coração, daquilo que já estava lá. Não podemos culpar a água quente pelo sabor dentro da xícara. O conteúdo do sachê de chá é que determina o sabor do chá. Se não gostamos desse sabor, se você, por exemplo, não gosta de erva doce, chá de erva doce, mas gosta de mate, o que você deve fazer? Colocar dentro da água um sachê de mate e não de erva doce. E aí você vai ter um chá diferente daquilo que você não havia gostado. Da mesma forma, não podemos atribuir a outrem a culpa de qualquer ansiedade. Pastor, eu sou uma pessoa ansiedade, tenho sofrido com ansiedade, mas a culpa é de fulano. A culpa é do meu patrão. A culpa é daquilo que aconteceu comigo no passado, quando ainda eu era criança. Não podemos transferir culpa. Não podemos atribuir a nossa amargura, a nossa ira, o nosso desespero, a decepção, a preocupação e assim sucessivamente que nós mostramos quando estamos debaixo de pressão. As pressões, essas situações, elas meramente expõem o quanto nós realmente não nos parecemos com Cristo. Em Atos capítulo 16, versículo 22 a 24, é um texto familiar para você, fala de uma experiência com água quente vivida por Silas e o apóstolo Paulo enquanto Filipos. Atos capítulo 16, versículo 22 e 24. Eles estavam sob dura pressão, perseguição, mas o que essa situação, o que essas circunstâncias extraiu de Paulo e Silas? Atos 16, 22. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam, reclamavam e depressivos estavam. É isso que está escrito na sua Bíblia? Nem na minha. É só invenção minha mesmo. Verso 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Está vendo como nós podemos reagir biblicamente, como podemos reagir positivamente em meio a duras pressões? Essa água fervente extraiu de Paulo e Silas o louvor a Deus.
Essa água quente extraiu de Paulo e Silas aquilo que 1 Coríntios 10, 31 nos diz, que em tudo, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. E eles foram presos e torturados para a glória de Deus e assim glorificavam a Deus. Você não vê Paulo depressivo. Pelo contrário, você vê um Paulo alegre, apóstolo Paulo alegre, cantando, orava. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Portanto, amados, as circunstâncias, ou pessoas, a família, o governo, o trabalho, pressões, angústias, preocupações e até mesmo tragédias, extraem do nosso íntimo a essência do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitas vezes esse versículo é interpretado de modo errôneo, porque querem dizer que o bem, está vendo? Se aconteceu um mal na sua vida, então Deus vai te dar um bem melhor. Como, digamos que o seu carro, a sua bicicleta, o seu brinquedo foi furtado, e aí você se apega a esse versículo dizendo, não, mas Deus vai me dar um melhor, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e isso não é a interpretação do versículo. O bem de versículo 28 é o versículo 29, sermos como Jesus Cristo. As situações, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as situações, Deus permite essas situações em nossa vida, a fim de sermos a imagem de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas estão cooperando para que, reagindo nós, biblicamente, sejamos como o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tribulações e provações contribuem para desenvolvê-lo e amadurecê-lo em Cristo, se respondermos biblicamente. Romanos capítulo 5 e versículo 3. Romanos 5, 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que nós encontramos na Bíblia é que as tribulações, os problemas, não estão na nossa vida para causarem ansiedade, mas para nos aproximarmos mais ainda de Deus, para sermos como Jesus Cristo. Deus nunca tem em vista o mal, nunca. Pelo contrário, os planos divinos em relação a você são para o bem, ainda que as situações são difíceis. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando de José do Egito. Ele passou por situações um tanto que difíceis, perseguições, mas em Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então, ainda que pessoas possam odiar, possam planejar o seu mal, nós temos um Deus que está governando as nossas vidas e que as coisas acontecerão segundo o seu propósito. Tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito, porque Ele é todo-poderoso e tem o controle absoluto de tudo.
Ele afirma para nós em sua palavra que não caem 2 passarinhos por terra sem a sua vontade. Então ele tem o controle absoluto de todas as coisas. E Deus nunca tem em vista o mal, pelo contrário, apenas o bem. Ainda que através de situações desfavoráveis, tragédias, os seus planos são perfeitos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. A situação que os israelitas viveram rumo à terra de Canaã, passando pelo deserto, foram situações difíceis. Mas Deus sabia o porquê. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, a água quente, se guardaria os seus mandamentos ou não. Verso 5, Deuteronômio 8, 5. Sabei, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E verso 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Foi difícil para os israelitas esses 40 anos no deserto? Certamente. Foram humilhados, foram provados, mas o que Deus tinha em vista? O bem. Então tire os olhos da circunstância e firma-os no seu Deus. Salmo 145, versículo 17. Salmo 145 e versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Ou seja, Deus não erra nunca. Ele é justo em tudo aquilo que faz. A paz, amados, que é oposta à ansiedade, a paz e a alegria de Deus estão disponíveis para todo aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, para todo salvo, independentemente de outras pessoas. A paz que tanto desejamos não depende de alguém, não depende de ausência de guerra, de tribulações. A paz, que é oposta à ansiedade, está disponível, independentemente de pessoas, bens materiais ou até mesmo circunstâncias. Veja comigo Salmo 119 e 165. Por isso, amados, é necessário que a nossa fé esteja estabelecida na palavra de Deus, que realmente a palavra de Deus seja, na prática, a nossa regra de fé e prática. Salmo 119 e 165 afirma: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Qual a quantidade de paz nos é prometida aqui? Muita. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Não quer dizer que não haverá dificuldade, mas você vai saber lidar com essa dificuldade e ainda com paz no coração. Então Deus nos promete a sua paz em meio à tribulação, em meio às circunstâncias desfavoráveis. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Você acredita na palavra de Deus? Amém ou não? Isso é verdade na sua vida? Sim ou não? Espero que seja. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Somente Deus pode transformar as pessoas. Nós perdemos a nossa paz por causa de certas pessoas. Às vezes o seu cônjuge, às vezes os filhos, outras os pais, alguém no trabalho, alguém na escola, um vizinho. E nós queremos que essas pessoas sejam transformadas. Quantas vezes nós queremos que um parente, alguém seja salvo,
Mas nós não queremos que essa pessoa seja salva do inferno. Nós queremos que essa pessoa nos dê sossego, porque nós sabemos que a salvação transforma as pessoas. Mas, na verdade, nós não estamos importando com a alma daquele parente, daquela pessoa que mora dentro de sua casa, de um vizinho que perturba o seu sossego. E nós ficamos ansiosos porque nós queremos que essas pessoas sejam transformadas para que assim vivamos em paz. E queremos mudar essas pessoas. Mas não podemos mudar as pessoas. Não temos nenhuma ordem que nós temos que mudar as pessoas. Não podemos. Só Deus pode transformar. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos afirma que aquele que começou a obra em nós, a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Quem que vai nos aperfeiçoar? Quem é que vai nos mudar? Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Portanto, marido, você é o cabeça do lar, a Bíblia declara esse fato. Você é, não que você deve ser. Se é a sua esposa que manda em casa, é ela que lidera, você ainda é o cabeça do lar. A Bíblia declara, o homem é o cabeça do lar. Só que mesmo sendo o cabeça do lar, você não tem que mudar a sua esposa. Você não é o responsável para fazer a transformação que a sua esposa precisa. Quem é o responsável? Deus. E você, marido, precisa obedecer a palavra de Deus, independentemente se sua esposa obedece ou não. A verdade se aplica também à esposa. A esposa não é responsável por mudar o marido, tanto que encontramos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que se alguma mulher tem um marido e esse não obedece à palavra, ela pode ganhar por sua obediência e semelhança ao Senhor Jesus Cristo. E é mencionado no capítulo 2, as ações e atitudes do Senhor Jesus Cristo, pode ganhar o seu esposo sem palavras. Então, não somos responsáveis por transformar as pessoas com as nossas próprias mãos. Você responde perante Deus pelo seu próprio agir. Ezequiel capítulo 18 e versículo 20. Ezequiel capítulo 18 e versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Portanto, nós somos responsáveis, individualmente diante de Deus. Então, concentre-se em responder, em reagir biblicamente às situações. É você que precisa mudar, não as pessoas e não as circunstâncias. Aconteceu? Aconteceu. E quem é que está no controle de todas as coisas? Deus. O que eu devo concentrar? Em como eu vou reagir àquela situação. Não controlo situações e nem pessoas, mas controlo as minhas atitudes. E essa deve ser a minha concentração. Como eu vou reagir de modo bíblico? O que Deus quer de mim através dessa circunstância ou dessa pessoa que quer roubar a minha paz? Como eu devo reagir? A Bíblia tem a resposta. Então, em vez de esforçar-me para mudar as pessoas e circunstâncias, e queremos que as situações mudem, e mudem hoje, mude o seu foco, porque você não pode fazer isso, mas você pode mudar como você reage. E se as situações não mudarem, você ainda poderá viver em paz. Mesmo que as situações não mudem, mesmo que as pessoas não mudem, você vai mudar e ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E isso lhe dará paz ao seu coração em vez de ansiedade.
Essa atitude bíblica erradicará de sua vida muitas ansiedades e frustrações. Muitas. Porque muitas vezes estamos ansiosos, nervosos, frustrados, porque as situações não mudam. E elas podem mudar ou não. E não sabemos se elas mudarão. Mas eu posso mudar. E é isso que Cristo quer, transformar a minha vida. A Bíblia tem a resposta para a ansiedade. O Novo Testamento relata situações em que os diferentes traços do caráter cristão são ensinados por preceitos ou exemplos. São 27. O amor é o mais ensinado no Novo Testamento, 50 vezes. Humildade chega perto, 40 vezes. Mas a confiança em Deus é o terceiro lugar, é ensinada 13 vezes. E por que digo isso? Porque a ansiedade é falta de confiança em Deus. Primeiramente, o que é ansiedade? Então, nós já vimos na palavra de Deus, Deus é fiel, Ele é verdadeiro, não há circunstâncias que não estejam no seu controle, e as circunstâncias e pessoas que Ele coloca na nossa vida são para nos transformar, para extrair e revelar a nós mesmos a essência do pecado que já está no nosso coração, a fim de que nós recorremos a Ele em atitude de humildade e peça a Ele perdão, arrependimento sincero, e busque na palavra de Deus como nós podemos nos transformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é ansiedade? Há quem diga que a ansiedade é um problema do homem moderno, que causada por causa dessa vida agitada que nós levamos, mas não é isso que nós encontramos na Bíblia. Pessoas no passado, personagens bíblicos, enfrentaram incertezas, lutas, perseguições e também lidaram com a ansiedade. No Novo Testamento, a palavra grega para ansiedade, ela é um tanto que interessante. Ela transmite a ideia de alguém que esteja separado, arrastado em direções opostas ou dividido em partes. Quando estamos ansiosos com o dia de amanhã, ficamos distraídos em relação ao que está à nossa frente, e nossa atenção assim é dividida. O hoje já não é o foco. É exatamente por isso que experimentamos tensões quando estamos ansiosos, pois nos sentimos despedaçados, incapazes de dar a nossa completa atenção ao que Deus nos coloca diante de nós no dia a dia. Estamos preocupados. Você já parou para pensar o que é a palavra preocupado? Você está ocupado antes da hora. Pré-ocupados. Ocupamos a nossa mente antecipadamente com aquilo que não aconteceu e talvez nem vai acontecer. É um estado mental, a ansiedade é um estado mental em que se está preocupado com algo ou alguém. E esse estado mental pode variar de preocupação genuína e ansiedade. A Bíblia fala de preocupações que você pode e deve ter. Paulo diz que um cristão deve se preocupar, por exemplo, com outros membros do corpo. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 25. Veja em sua Bíblia, por favor, que há certos tipos de preocupações que são legítimas. 1 Coríntios 12, verso 25. A palavra traduzida aqui é cuidado, que originalmente é a mesma palavra. Todas as passagens que nós leremos agora são as mesmas palavras no original. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. O que é esse cuidado? Uma preocupação, um zelo de cuidar uns dos outros. É uma preocupação legítima. É uma preocupação altruísta. Ou seja, você se importa com o outro, não uma preocupação
egoísta, que você está preocupado consigo mesmo. Também, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33, sobre outro tipo de preocupação legítima, que é com o cônjuge. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Mais uma vez, a palavra que traduzida cuida é a mesma em outras que trazem como ansiedade, preocupação. Paulo, por exemplo, também elogia Timóteo por se preocupar com o bem-estar dos filipenses. Filipenses capítulo 2 e versículo 20. Filipenses 2, 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Mais uma vez, o cuide aqui é uma preocupação, é uma ansiedade legítima em cuidar de outros. Então, o que não é ansiedade? Ansiedade não é um cuidado ou uma preocupação sadia que nos leva a lidar com responsabilidades diárias de maneira responsável. O próprio apóstolo Paulo, ele esteve preocupado. 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 28. 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O que é cuidado aqui? Uma preocupação legítima, preocupação com todas as igrejas. Mas em todos esses exemplos bíblicos, nós podemos observar que o foco desta preocupação são outras pessoas, e que este sentimento não fez parar de agir. Ansiedade também não é o desejo de querer fazer um bom trabalho. Podemos planejar, elaborar planos e estratégias sem agirmos de maneira inquieta. Então é importante notar que nós, como cristãos, devemos sim nos importar com as preocupações bíblicas e levá-las a sério. Deus não nos chamou para sermos despreocupados, um cristão aí, cuca fresca, não se importa com nada, não liga com nada, para ele tudo está bom, não se envolve com nada. Não, não é isso. Ao contrário, temos preocupações que são certas e boas, como vimos na palavra de Deus. Em contrapartida, nós podemos ter obsessões que se originam de uma perspectiva distorcida da vida. Veja Marcos, capítulo 4 e versículo 19. Marcos, capítulo 4 e versículo 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí sim, aí é o problema da ansiedade. Estamos cercados de preocupações. Não tem como nós fugirmos das situações da vida. Vivemos em um mundo caído. São preocupações com a saúde, é a pandemia, incertezas econômicas, objetivos a alcançar no estudo, no trabalho e assim por diante. Nossa vida ela é repleta de preocupações. Mas você já se perguntou em que ponto as suas preocupações tornam-se uma ansiedade pecaminosa? Em que ponto podemos dizer que você está preocupado demais? Já não é aquela preocupação legítima, estabelecida na palavra de Deus. A ansiedade é o resultado de uma busca errada.
Uma pessoa, por exemplo, que busca segurança e confia mais no seguro do seu carro do que no Senhor, qualquer sinal de risco, a insegurança de ter o seu carro ou não, irá deixá-lo ansioso. Uma jovem que busca afeto em um relacionamento, mas não considera Deus em sua vida afetiva, amorosa, certamente irá se frustrar. Alguém que coloca sua segurança financeira em sua poupança ou outros investimentos, terá a sua paz estragada nos tempos de instabilidade financeira. Não há nada de errado em buscar conforto, segurança, saúde, um emprego melhor, um relacionamento. O problema é quando essa busca se torna um fim em si mesma. Você condiciona a sua felicidade, a sua satisfação ou sua paz a ela. Torna-se um ídolo. Eu não posso ser feliz se eu não tiver um namorado, se eu não tiver uma namorada. Todo mundo tem, fulana tem, eu estou ficando para titia, e aquela pessoa se torna frustrada. Não é errado desejar um relacionamento, mas quando isso se torna um ídolo, isso rouba a sua paz, está errado. Não posso viver sem isto ou aquilo. É uma atitude pecaminosa. O que você quer tanto que está disposto a pecar para ter? Quero que você reflita. O que você quer tanto que está disposto a pecar para ter? Ou, o que você quer tanto que quando você não tem, você peca? Duas perguntas. O que você quer tanto que está disposto a pecar para ter? Ou o que você quer tanto que quando você não tem, você peca? A raiz da ansiedade, como já vimos, traz a ideia de divisão. Portanto, não tem como uma pessoa confiar em Deus e ficar ansiosa ao mesmo tempo. A ansiedade, ela destrói a devoção do coração que busca a Deus. O oposto de confiar em Deus é ansiedade ou frustração. E Jesus falou muito sobre ansiedade. O texto que mais se destaca está em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 25. E esse texto será o texto base para as 3 mensagens nesta manhã. Já estou findando esta primeira. Nessa passagem de Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus faz 5 referências à ansiedade ou à inquietação. Não devemos ficar ansiosos com o que iremos comer, beber ou vestir, e nem mesmo com as circunstâncias desconhecidas do amanhã. Acompanhem comigo, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, sabe o que quer dizer cuidados? Preocupações, ansiedade. É a mesma palavra que aparece lá no verso 25. Não andeis ansiosos. Ansiosos no verso 25, no original, no grego, é a mesma palavra que aparece no verso 26, 27. E qual de vós, com todos os seus cuidados, com todas as suas preocupações, com toda a sua ansiedade, acrescentar um covo da sua estatura? 28. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Sabe o que é solícitos? Ansiosos. Mais uma vez, é a mesma palavra do verso 27 e do verso 25. Portanto, a terceira vez. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, quarta vez, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis. Quinta vez. É a mesma palavra. Quinta vez. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Outra expressão que Jesus usa em relação à ansiedade é não temais. Paulo repete essa demonstração contra a ansiedade quando diz em Filipenses 4:6, texto inicial deste culto. Filipenses 4:6, não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. Qual coisa que nós podemos estar preocupados? Ansiosos? Filipenses 4:6 tem a resposta. Não andeis, pois, ansiosos, inquietos por coisa alguma. Apóstolo Pedro acrescenta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa... Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós dizemos a alguém, não fique ansioso, ou não tenha medo, nós estamos tentando ajudar, encorajar a pessoa, ou corrigindo-a, com a intenção de ajudar. Mas muda tudo quando Jesus... Ou quando Paulo e Pedro, que escreveram por inspiração divina, nos diz, não fiquem ansiosos. Tal frase tem a força de uma ordem moral, ou seja, a vontade moral de Deus é que não vivamos ansiosos. Ou sendo mais explícito, bem claro, ansiedade é um problema espiritual. Portanto, ansiedade é pecado. Outras fontes dirão o contrário. Outros especialistas e terapeutas dirão que não, ansiedade não é pecado. A ansiedade foi por causa de algo que aconteceu na sua vida, vão transferir culpa. Mas segundo a Bíblia, ansiedade é pecado. E como é pecado, não se vende remédio para o pecado na farmácia. Não há fármaco para a alma. Geralmente, membros de nossas igrejas ficam indignados quando dizemos que isso ou aquilo é pecado. Um membro de igreja procura o seu pastor e o pastor fala assim, é pecado. Mas a pessoa fica indignada. Amados, o lado bom disso é que tudo que é pecado, qualquer pecado, é 100% tratável e 100% efetivo através do arrependimento e perdão que Jesus oferece. Então, se é pecado, então a solução é 100% garantida. Não fique bravo, porque isso é pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, se é pecado, amém. Então, basta eu me arrepender, confessar ao Senhor Jesus Cristo e andar em novidade de vida. E 100% estará tratado e curado.
Em vez de ficar com raiva, indignado e ofendido, recorra ao Senhor Jesus Cristo. Ele é grandioso em perdoar e cuidar e tratar o pecado de maneira que ele venha perdoar diante de um arrependimento de um coração sincero. As Sagradas Escrituras são suficientes no que diz respeito à vida e piedade. Não apenas suficiente, mas ele é superior. Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Diante daquilo que nós vimos nas Sagradas Escrituras, ansiedade é pecado. E a segunda mensagem, eu vou discorrer só sobre isso, provar para você biblicamente que ansiedade é pecado. Outras fontes, por isso eu gastei um tempo considerável na introdução dessa mensagem. Outras fontes, se você vai jogar lá no Google, ansiedade é pecado? Certamente você vai encontrar um tanto de fonte dizendo que não. E você vai se tranquilizar e continuar tomando o seu ansiolítico sem a mente acusar você. Porém, amados, a Bíblia diz que a ansiedade é pecado. E a palavra de Deus é suficiente para ajudar você a vencer, me ajudar a vencer a minha ansiedade. Ela não só é suficiente, como ela está superior a toda e qualquer fonte. Não importa. Ah, mas é o doutor fulano, ele é conhecido, ele estudou em tal lugar. A Bíblia é superior. E ela é suficiente. E se ansiedade é pecado, não se trata pecado na farmácia, na drogaria que seja. Está aqui as instruções para nós tratarmos o nosso pecado. E Jesus Cristo nos acolhe e nos perdoa quando há um arrependimento sincero. A única fonte plenamente confiável e totalmente confiável é a palavra de Deus, inerrante e preservada por Deus para nós como manual da vida. Portanto, devemos nos ater, crer e obedecer à palavra de Deus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor ajude a reconhecermos quando nós pecamos contra o Senhor, ainda que seja difícil, ainda que às vezes foge o nosso entendimento, mas quando mostrado pelo Senhor e pela Tua palavra, que haja em nós humildade para reconhecermos e assim, diante de um arrependimento sincero, mudarmos, porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não adianta nós culparmos e transferirmos culpas a outros e circunstâncias. Então, dá a nós um coração humilde para reconhecermos os nossos próprios pecados, assumirmos que nós que estamos errando, agirmos e reagirmos biblicamente, a fim de termos comunhão com o Senhor e desfrutarmos de sua paz, do seu amor, da sua alegria, independentemente de pessoas ou circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus por essa primeira mensagem. Só vamos sair daqui com fome nesse sentido se quisermos, porque comida estamos tendo, graças a Deus. Quando o pastor Fábio chega aqui, que ele vai dar algumas informações, irmãos, nós vamos ter um intervalo assim que o pastor Fábio terminar aqui, e é importante você ficar atento a um sinal. Vai ter um sinal, uma sirene que vai tocar. Tocou a sirene, você vem. Deixa eu lhe ajudar. O intervalo maior vai ser na hora do almoço, de 12h30 até 2h50. Então, deu um intervalo, já vai para a fila. Quem puxar a conversa, você puxa a pessoa com você. Vamos lá para o café, vamos. E aí passa tudo ligeiro. O pastor já chegou, vem. Irmãos, quem ainda não comprou a sua fichinha, aqui no segundo piso, descendo as escadas, o irmão Mateus vai estar ali. Então, você pode pagar ele em dinheiro, pode fazer o Pix. Ele está lá com o QR Code para poder facilitar para você pegar a sua ficha. Aí você pega a sua ficha e perde, certo? Não, perca não, né? Então, segura a sua ficha. Para na hora, perdi, aí vai ser, então, segura a sua ficha, certo? Quem já fez o Pix, só é apresentar o comprovante para ele, que ele vai passar a ficha para você, certo? Irmãos, o CTMBC,
é o Centro de Treinamento Ministerial, né? Vai ser inaugurado em janeiro, né? Depois nós vamos falar mais sobre isso. É onde o seminarista ele pode fazer um estágio, um período de 2 anos. Às vezes na igreja ele talvez não teria esse tempo todo tão intensivo assim, e o CTMBC ele vai ser inaugurado em janeiro para isso. Assim como tem o Instituto Shekinah, que alguns vão para treinar para uma obra mais, vamos dizer assim, específica, transcultural, tem o CTMBC. E tem um mel aí que é para você ajudar, se você tem interesse em mel bom, ajudar o CTMBC. Então, na própria embalagem já tem lá o Pix do mel, se você se interessar. Está ali na guarita, eu vou botar ali também na cantina, para poder você ajudar. Não é meu, então já vai cair direto lá no projeto CTMBC, você vai estar ajudando também. Então procura aí e você pode estar ajudando também o CTMBC, ok? Estamos despedidos, vamos lá, vamos ganhar tempo. Tchau, tchau.